A zoologia é o campo da biologia que estuda os animais, tudo bem? Então eu estudo os animais. E por animais a gente tem que entender que eles têm algumas características que definem que eles são animais, como por exemplo, ser eucarionte, tudo bem? Ou seja, ter células com núcleo verdadeiro, serem multicelulares, isso significa que eles têm múltiplas células, né? Tem várias células, mais de uma para ser exato, pelo menos, tem mais de uma, ou seja, tem várias. E eles são heterótrofos, tudo bem? Lembrando, heterótrofo é o organismo que ele retira os nutrientes de outro organismo, né? Ele não produz o seu próprio alimento como, por exemplo, as plantas fazem, tudo bem? Então, os heterótrofos, eles tiram seus nutrientes de outro organismo, tá? E a gente tem aí como exemplo os vertebrados, né? Você tem insetos, as águas-vivas, os quinidários, corais, as esponjas, tem uma variedade enorme de espécies. Tudo bem, hoje a gente conhece cerca de 1,5 milhões de espécies, mas a estimativa aponta para que a gente tenha entre 30 e 100 milhões para serem descobertas ainda. Tudo bem? Então, o objeto de estudo da zoologia é o reino animalia, né, o reino dos animais. E esse reino é muito grande, como a gente acabou de falar, tem aí milhões de espécies para a gente estudar. E por isso que a gente divide ele em filos, tudo bem? Então o reino é dividido em pequenos grupos que a gente chama de filos. O interessante é que esses grupos vão ser divididos e definidos com base nas suas diferenças. Então você vai ter lá o filo dos artrópodes, né, que são basicamente insetos, aracnídeos e crustáceos. Eles vão estar num grupo e você vai ter um outro grupo, por exemplo, dos vermes achatados. Você vai ter ali características que definem se o animal está num grupo ou no outro, num filo ou em outro. Né? Você vai ter essa diferença e você vai ter também essa diferença de complexidade entre os filos. Um grupo vai ter sistemas mais complexos do que o outro, tudo bem? Mas é importante a gente notar que complexidade não significa ser melhor ou ser pior. Por exemplo, um vertebrado é mais complexo do que um porífero, né, do que uma esponja. Mas não significa que os vertebrados são melhores ou mais evoluídos do que um porífero. Jamais diga isso, tudo bem? Um é mais complexo que o outro, mas ambos estão muito bem adaptados aos seus ambientes. Se eu trocar um vertebrado de local com um porífero, né, eles não vão estar bem adaptados ao ambiente um do outro, mas eles estão ambos adaptados aos seus próprios ambientes. Então não tem mais ou menos evoluído, tudo bem? Eles são diferentes, inclusive na sua complexidade. Então há uma diferença, mas isso não significa que é melhor ou pior, tudo bem? Eles são apenas diferentes. E falando de diferenças, né, de grupos, a gente tem uma divisão entre esses filos, né? A gente coloca alguns filos dentro do grupo dos parazoários e outros filos dentro do grupo dos metazoários, tudo bem? Parazoários não formam tecido verdadeiro, tudo bem? Verdadeiro. Tá? Lembrando, tecido na biologia é um conjunto de células semelhantes que trabalham ah, juntas, certo? Então você pode ter um tecido conjuntivo, você pode ter um tecido nervoso, um tecido epitelial, e esses tecidos vão formar os órgãos, né? Então é um conjunto de várias células parecidas que vão formar, por exemplo, o tecido nervoso, tudo bem? Esses parazoários aqui, eles não vão formar tecidos verdadeiros, não vão formar esse conjunto de células que vão ser semelhantes e trabalhar em conjunto, certo? Já os metazoários, né, vão formar tecidos, né, verdadeiros. Não tem muito segredo essa divisão. Basicamente, quem está dentro do grupo dos parazoários são os poríferos, ou seja, as esponjas do mar. O restante vai estar no grupo dos metazoários. Tudo bem? O que é interessante? Aqui a gente tem uma filogenia para o reino dos animais, tudo bem? Então aqui eu coloquei os 9 filos, tudo bem? Sendo que todos eles têm um ancestral, lembrando, essa árvore filogenética aqui, como qualquer outra, ela mostra o processo evolutivo dos ancestrais desses grupos que hoje são aparentados. Então aqui você tinha um ancestral de todos os animais e esse grupo de organismos foi se dividindo
e passando pelo processo evolutivo e dando origem aos diferentes grupos que a gente tem hoje, ou seja, poríferos, né, esponjas do mar, quinidários são as águas-vivas, corais, plateumintos, vermes achatados, nemateumintos, vermes cilíndricos, moluscos, né, como lula, caramujo, os anerídeos são sanguessugas, minhocas, os artrópodes são insetos, aracnídeos, entre outros. Os equinodermatas são estrelas do mar, ouriços do mar, e os cordados, que a gente pode dizer de grosso modo que são os vertebrados, tudo bem? A gente vai estudar esses 9 filos, tudo bem? E a gente vai ver que a gente vai estudar eles do menos complexo para o mais complexo, ou seja, vai ser da esquerda para a direita. Vocês vão ver que conforme a gente for indo de um grupo para outro, vão ser adicionados sistemas mais complexos e ao longo desse estudo, tudo bem? Para fechar, é bom a gente falar um pouco sobre a importância do estudo da zoologia, né? O estudo dos animais, além de ser muito interessante por si só, né? Você conhecer os animais é, de certa forma, conhecer a si mesmo, porque a gente está inserido aqui dentro, e conhecendo os outros animais, a gente vai vendo as nossas diferenças e aprendendo muito sobre a gente. Mas a zoologia também é muito importante para a área da saúde, porque, por exemplo, para desenvolver medicamentos, vacinas, a gente tem que fazer testes em animais, né? Não é que a gente goste de fazer isso, mas é necessário primeiro fazer testes em animais para depois fazer testes em humanos. Isso porque, além de ser determinado por lei, é importante porque a gente tem que assegurar que esse teste não vai fazer muito mal à pessoa na qual ela está sendo testada. Bem, vacinas e soros também, a zoologia também contribui muito para a produção desses produtos e também combate a parasitoses, né? Tem muitas parasitoses que são causadas por animais. Então, você estudar esses parasitas que são animais ajuda a gente a combater eles. Então, basicamente, você tem que estudar o organismo qual você está combatendo, né? Na produção de alimentos, além dos animais, muitos deles serem fontes de alimento, né, falando principalmente de animais domésticos, mas mais do que isso, na produção de alimentos vegetais, né, muitas vezes você tem que ter o controle de pragas, né, e essas pragas muitas vezes são animais, então você tem que estudar essa praga, então você tem que estudar zoologia, ou até você vai usar controle biológico, você vai usar algum predador, você tem que conhecer o predador, que muitas vezes é um animal também, então é importante que você tenha um bom conhecimento de zoologia para fazer esse controle de pragas. Além disso, os animais, muitos deles são polinizadores e dispersores, né? Então, sem eles, a produção alimentícia de vegetais não sei como ocorreria, mas certamente não ocorreria da forma que ocorre hoje. Eles são essenciais para a produção de alimentos vegetais. E também tem a produção de uma série de produtos, corantes, espermacete, gordura. Tudo isso a gente produz através dos animais. Então, estudar os animais, além de ser muito interessante, é muito útil para o desenvolvimento de uma série de produtos e tecnologias.